Em um mundo onde a fé e a moralidade são os pilares de uma vida piedosa, é fácil imaginar que os clérigos, esses homens consagrados a Deus, vivam vidas livres de erros humanos e tentações mundanas. Mas o que realmente acontecia por trás dos muros das paróquias e mosteiros? Esses lugares eram tão puros e livres de pecado como nos fizeram acreditar? O que você descobrirá neste vídeo pode mudar para sempre a forma como você percebe a história da Igreja. Na Idade Média, os sacerdotes não eram apenas figuras religiosas, mas também pessoas com grande influência social e política. Eles eram considerados não apenas intermediários entre Deus e os homens, mas também guardiões da ordem moral e social. No entanto, essa posição de poder também lhes dava acesso a um mundo de privilégios e tentações que, em muitos casos, contradiziam os ideais que pregavam do púlpito. Dentro das paredes das igrejas e mosteiros, teciam-se histórias de segredos inconfessáveis, relações proibidas e comportamentos que desafiavam os votos sagrados, mostrando que até mesmo aqueles considerados santos não estavam imunes às fraquezas humanas. Um dos aspectos mais impactantes desse período era a existência de confissões manipuladas. Os sacerdotes, encarregados de absolver os pecados de seus fiéis, às vezes usavam as informações obtidas no confessionário para controlar ou chantagear aqueles que buscavam redenção. Essas confissões tornavam-se armas de dois gumes, onde a confiança dos fiéis era usada para manter o poder. Essa prática, embora condenada pela Igreja, era um segredo conhecido em algumas comunidades, e os relatos de abuso de poder dentro do confessionário foram transmitidos ao longo dos séculos, gerando medo e desconfiança. Esse abuso não apenas demonstrava a fragilidade das estruturas religiosas, mas também como o poder corrupto podia se infiltrar até mesmo nos lugares mais sagrados. Mas os pecados não se limitavam apenas ao uso indevido de informações. Muitos clérigos mantinham relações clandestinas, desafiando seus votos de castidade. Em alguns casos, esses encontros eram com mulheres locais, que viam os sacerdotes como figuras de poder e autoridade. Em outros, as relações eram muito mais complexas, envolvendo até mesmo membros da própria igreja. Esses atos eram mantidos em segredo, protegidos por um código de silêncio que poucos ousariam quebrar. Em alguns lugares, até existiam redes secretas que facilitavam esses encontros, mostrando uma organização que ia além do que se poderia imaginar. Essas redes, muitas vezes financiadas pelas doações dos fiéis, revelavam a hipocrisia inerente dentro de certas comunidades religiosas. Além das relações pessoais, havia também um mundo oculto de luxos e excessos na vida clerical. Enquanto os fiéis eram instruídos a levar vidas austeras e humildes, alguns clérigos desfrutavam de banquetes opulentos e passes materiais que contrastavam com os princípios de pobreza que professavam. Documentos da época revelam casos de sacerdotes que acumulavam riquezas provenientes de doações, mas as utilizavam para financiar seus próprios prazeres. Em certos mosteiros, foram descobertos armazéns secretos cheios de bens valiosos, desde joias até vinhos e especiarias finas, que eram destinados exclusivamente ao desfrute do clero. Alguns testemunhos até descrevem como certos sacerdotes justificavam esses excessos como uma demonstração das bênçãos divinas. Um dos segredos mais perturbadores, no entanto, está relacionado com os rituais realizados na clandestinidade. Embora oficialmente dedicados à oração e à meditação, alguns sacerdotes praticavam cerimônias que combinavam elementos de religiões ancestrais com o cristianismo. Esses rituais, muitas vezes realizados na escuridão da noite, incluíam cânticos, oferendas e outras práticas que a Igreja considerava heréticas. Nessas cerimônias, os participantes se despiam de seus hábitos como um símbolo de purificação espiritual, mas relatos antigos sugerem que esses encontros rapidamente se transformavam em atos de excessos físicos e emocionais. Em um mosteiro no sul da França, por exemplo, foram descobertos escritos que detalhavam rituais onde homens e mulheres, incluindo membros do clero, entregavam-se ao que descreviam como união divina, um eufemismo para práticas que hoje seriam consideradas profundamente inapropriadas. Esses eventos, embora condenados pela Igreja oficial, continuaram sendo praticados em segredo durante séculos, deixando um legado de mistério e controvérsia. Como se não bastasse, também foram encontradas evidências de bibliotecas secretas escondidas nos mosteiros. Essas continham livros e manuscritos que a Igreja havia proibido,
como textos de astrologia, alquimia e filosofia que desafiavam os ensinamentos oficiais. Os sacerdotes que tinham acesso a esses conhecimentos proibidos os compartilhavam em reuniões clandestinas, buscando respostas além das doutrinas religiosas. Algumas dessas bibliotecas eram tão extensas que levaram gerações para acumular os volumes, mostrando um compromisso silencioso com o conhecimento proibido. Em alguns casos, os livros continham informações que poderiam ter revolucionado o pensamento da época, demonstrando o potencial desses textos para desafiar a ordem estabelecida. A pergunta que muitos fazem é: por que esses segredos foram tão cuidadosamente escondidos? A resposta está no poder. A Igreja, como instituição, dependia de uma imagem de pureza e moralidade para manter sua autoridade sobre as massas. Revelar essas histórias significaria uma perda de confiança e, com isso, uma ameaça ao seu domínio. Além disso, muitos desses segredos eram vistos como um perigo, não apenas para a reputação da Igreja, mas também para a estabilidade política e social da época. A proteção desses segredos tornou-se uma prioridade absoluta, envolvendo altos funcionários eclesiásticos em esforços coordenados para silenciar os dissidentes. Apesar dos esforços para encobrir essas transgressões, as histórias sobreviveram através dos séculos, transmitidas em sussurros e lendas locais. Hoje, ao olhar para trás, podemos ver que a humanidade desses clérigos, com todas as suas falhas e contradições, oferece uma visão mais complexa da história da Igreja. Desde os rituais secretos até as relações proibidas, esses relatos nos lembram que, mesmo nos lugares mais sagrados, as emoções humanas e os desejos eram impossíveis de suprimir completamente. Essa realidade, embora perturbadora, também humaniza aqueles que por muito tempo foram idealizados. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que essas histórias refletem apenas casos isolados ou representam uma realidade muito mais ampla? Você acha que a Igreja realmente conseguiu controlar essas transgressões ou simplesmente as encobriu? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um gostei e inscrever-se no canal para descobrir mais segredos fascinantes do passado. Até a próxima!